Olá, amigos do YouTube, olá, amigos do Facebook, a paz do Senhor Jesus. A mensagem que deixo hoje se encontra em João, capítulo 9, versículo 3, que diz: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Bem, meditando nesta mensagem, em todo o capítulo do livro de João, esta mensagem fala de um cego, de nascença. E Jesus, ele curou este cego de nascença, cuspindo ali na terra, fez uma laminha e lavou ali os olhos daquele, untou ali, aquela laminha nos olhos do cego e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. E assim que ele lavou ali os olhos para tirar aquela laminha ali que Jesus havia feito, aquele cego de nascença recebeu a cura. E meditando no versículo 3, que é o versículo-chave dessa passagem, Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Os discípulos estavam perguntando a Jesus, quem foi que pecou, se foi o cego ou se foi os pais do cego, para que ele nascesse daquela maneira, com aquela enfermidade. Aí ali, Jesus falou que nem foi o cego que pecou e nem os seus pais, mas que fosse necessário que ele nascesse cego ali, para que o nome dele fosse glorificado na terra, através deste milagre, através da cura do cego de nascença. E meditando, nas coisas assim que às vezes que nós observamos. Uma vez eu vi uma criancinha assim com hematomas, seu corpo humanamente falando deformado. Eu fiquei muito chocada ali com o que vi e perguntei ao Senhor uma vez: Deus, por que o Senhor permite que nasçam crianças dessa forma? Foi uma pergunta que eu fiz ao Senhor, questionando assim, pensando, Aí, no mesmo tempo que eu fiz essa meditação, Deus falou no coração da irmã Flavinha que era para a irmã Flavinha ler o capítulo 9 de João. Aí assim eu li. Aí quando eu li todo o capítulo, o versículo 3 me chamou a atenção. Não foi ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aí Deus mostrou para a irmã Flavinha que nas pessoas com certas dificuldades na vida, com certas deficiências, para que o nome dele seja glorificado, para que Deus possa operar milagres na vida dessas pessoas. E esse milagre que Deus fez no passado, Deus pode fazer hoje. Deus é um Deus de milagre, de ontem, de hoje e de eternamente. Mas para Ele fazer esse milagre em nossas vidas, é importante que nós tenhamos fé. E uma certa feita eu vi uma moça muito linda. Ela não tinha os seus braços, mas ela cuidava da sua filhinha com o pé. Ela trocava a fralda da menina, ela fazia compra, ela dirigia carro, ela fazia tudo que ela queria. E observando aí essa superação, a irmã Flavinha pôde observar que o nome do Senhor Jesus é glorificado na vida dessa moça. Ou seja, ela não tem mão, mas ela faz as coisas com o pé. É a compensação que Deus dá. Às vezes a gente tem um certo probleminha, ou para enxergar melhor, ou para ouvir. Deus capacita de alguma forma para nós ir superando as limitações. E isso não é só em matéria de deficiência, mas em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma dificuldade, mas o Senhor nos dá sabedoria, nos dá discernimento para poder resolver ali aquela questão. E isso é um milagre nas nossas vidas. E hoje em dia a gente ouve as pessoas dizerem, Deus não faz milagre como antigamente. Deus não opera mais como antigamente. Não, Deus opera sim. Basta a gente ter fé, basta a gente confiar. E lá na igreja ontem, uma irmãzinha lá
jovem ainda, uma criança, o pai dela contou um testemunho de que ela estava com o dedo fechado, um dos dedos das mãos, e nada fazia com que ela abrisse aquele dedo. Ela fez várias fisioterapias aqui, na atividade, fez fora, e nada dava certo. Aí o médico falou que ela iria operar aquele dedinho, mas mesmo operando, corria o risco de ainda não dar certo. Então aquela criança, todas as quinta-feiras, no dia de culto de libertação, ela ia lá, pediu o pastor para ungir o dedo dela e orar. E foi vários dias ela fazendo desta forma. Aí quando foi um belo dia, ela foi abrindo o dedo assim aos poucos, ao ponto de o dedo dela se movimentar, abrir e fechar, sem precisar fazer a cirurgia. Ou seja, o Senhor operou essa criança. O Senhor fez um milagre na vida dela. Quando o homem não pode fazer algo, é aí que Jesus intervém e dá a vitória. Aquela menina, ela foi na medicina, o pai dela fez todos os recursos a nível da medicina para resolver o problema dela e não resolveu. Então, aonde a gente não pode ir, é aí que Deus entra com providência. Então, eu perguntando ao pai dela, eu falei, eu posso contar esse testemunho? Posso compartilhar esse testemunho na internet? Ele falou sim, pode, Flavinha, pode colocar. Porque é um milagre que Deus faz na vida das pessoas, isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser passado, porque as pessoas precisam crer que o Senhor ainda cura, que o Senhor ainda faz milagres. Assim como Jesus curou ali aquela mulher com fluxo de sangue, ressuscitou o filho de Sulamita, ressuscitou Lázaro, deu filho a Raquel e a Ana, Deus ainda continua fazendo milagres. Deus dá filho à mulher estéril, Deus ressuscita o morto, Deus cura enfermidades demasiadamente graves, Deus cura enfermidades simples também, mas o que importa é que Deus ainda faz milagres. E nessa mensagem aqui, Deus estava falando que que Jesus estava dizendo que enquanto ele estava ali na terra, que era para ele fazer a obra de Deus, a obra que Deus tinha determinado para ele. Então ele falou, eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo, estou aqui fazendo a obra de meu Pai. Então ali Jesus ele salvava, Jesus libertava, ali Jesus fazia curas e maravilhas e milagres, e hoje ele deixou esse legado para nós fazermos a obra dele enquanto é dia, para nós orarmos pelas pessoas, para nós falarmos palavras ali, a sua palavra ali de salvação para as pessoas, e falar também que o Senhor, que Deus, que Jesus ainda é o Deus do milagre, ele é o Deus do impossível. Deus, ele nos permite a gente buscar uma solução para o nosso problema, aonde a gente pode ir, ele deixa a gente ir sozinho. Agora, quando os recursos aqui da terra faltam, aí sim ele entra com providência, e ele quem dá a última palavra. Deus pode surpreender a medicina, Deus faz algo extraordinário, mas para ele fazer, a gente tem que ter fé, ainda que seja uma fé pequenininha, mas ainda a gente tem fé. Então, que essa palavra possa falar no coração de quem está vendo esse vídeo. Se você estiver aí com um problema humanamente difícil, humanamente impossível, confia em Deus, entregue seus caminhos ao Senhor, as suas enfermidades ao Senhor, porque humanamente é impossível, mas para Deus nada é impossível. Igual a palavra de Deus fala também que tudo é possível aos que creem, E no versículo, se não me engano, 7 do livro de Lucas, capítulo 1, se não me fala a memória, Deus pergunta lá, há alguma coisa difícil ao Senhor? Quer dizer, para Deus nada é impossível, para Deus nada é difícil.
mas é importante que nós elevemos nossos olhos em oração com fé, crer com fé sem duvidar, para que possamos receber a vitória. Assim como aquela criança, Deus